turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Eu sou Andresa Amorim, professora de língua portuguesa para vocês mesmos, estudantes do terceiro ano. E hoje eu trago para vocês uma interpretação de texto que eu vou já chamar bem vocês aqui para prestarem atenção, ficarem ligadinhos, que nós temos muita coisa bacana para aprender hoje. Bom, eu sempre trago interpretação de texto aqui para vocês, falo a respeito, mas tem alguns elementos no texto que eu gostaria de conversar, sabe? Ter aquela conversa esclarecedora, explicar para vocês quais são os elementos do texto e como a gente faz para identificar. Então, eu gostaria que vocês ligassem, porque nós vamos falar justamente antes de fazer a nossa leitura de hoje sobre esses elementos que tem no texto. Então, vamos lá? Vamos lá, de olho na telinha aí. Antes de realizarmos a leitura de hoje, vamos aprender alguns elementos que compõem o texto. O primeiro deles, e bem importante, eu sempre falo com vocês aqui nas nossas leituras, nas nossas compreensões e interpretações de texto, que é o título. Professora, mas o que vem a ser o título? Bom, como eu já falei anteriormente e novamente venho reforçar, o título é o nome destacado e centralizado do texto. Ó, nome destacado e centralizado. Ele traz a ideia geral do texto. Bom, o que vem a ser essa ideia geral do texto? Quando você lê o título do texto, você já tem uma ideia do que a pessoa que escreveu quer te contar, quer te informar daquilo que ela vai escrever em todo o texto. É como se fosse um resumo assim bem pequenininho do assunto que vai ser desenvolvido em todo o texto. E uma coisa importante que está ali, ó, ele é um nome destacado, centralizado em cima do texto. É o primeiro que você lê, porque ele já está bem centralizado na folha que você está lendo, lá em cima no texto. Então, o título vai ficar bem mais fácil de vocês identificarem a partir de agora. O segundo elemento, que eu também falo bastante aqui, mas nós vamos aprofundar um pouquinho, que são as personagens, que a gente também pode falar, os personagens. E o que vem a ser esses personagens? É o ser em torno do qual gira a história contada no texto. Bom, vamos começar a explicar por aqui. Então, os personagens são aqueles que fazem a história acontecer e são citados, que praticam as ações que acontecem na história. E esses personagens podem ser principal e secundário. Ah, meu Deus, começou a complicar. Complicou não. Vamos lá, dar um exemplo para vocês entenderem bem o que é isso. Vou dar um exemplo de uma história que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, que é Branca de Neve e os Sete Anões. Preste atenção. Em torno de quem toda a história se passa, as ações, tudo que acontece, gira em torno de qual personagem? Isso aí, da Branca de Neve. Então, ela é a personagem principal daquela história. Tudo que acontece gira em torno da história dela. E os personagens secundários? São tão importantes também, porque são os outros que fazem as ações também que a história vai movimentar. No caso da Branca de Neve, quem são esses personagens secundários? Isso mesmo, a bruxa malvada, né, que faz de tudo para tirar a felicidade da Branca. Também tem os Sete Anões, que acolhem ela. E tem o príncipe, que faz de tudo para salvar a personagem principal. Então, deu para entender que a personagem assim, mais importante, que se a gente tirasse ela da história, perderia totalmente a graça?
Esse é o personagem principal. E os outros que compõem a história são os personagens secundários, que agem ali, tomam ações que vai fazer com que a história fique emocionante, mas em torno da personagem principal, que no caso do nosso exemplo é a Branca de Neve. Agora, outro elemento também muito importante, o autor ou a autora. Sempre que a gente faz a interpretação de texto aqui, a gente fala, mas quem é o autor? Quem é a autora? E o que vem a ser isso? Ó, é a pessoa que teve a ideia e escreveu o texto que você está lendo no momento. É quem imaginou tudo, uma história, e ali registrou isso para que você pudesse estar se deliciando com esse texto. Então, o autor ou a autora é quem teve a ideia e escreveu aquele texto. E, por último, o nosso cenário. O que vem a ser o cenário? É onde a história se passa. Vamos retomar o nosso exemplo? Pode ser só um cenário? Não, podem ser vários. A gente já tem outras histórias, né? Mas vamos pegar o nosso exemplo da Branca de Neve. Quais são os cenários onde a história se passa? Tem o castelo, onde a Branca de Neve vivia antes da madrasta, né? Mandar o caçador matá-la. Tem a floresta, para onde o caçador a leva. Tem também a casa dos anões, onde ela se esconde ali da bruxa malvada que queria matá-la. E o cenário é bem importante na leitura. Você sabe por quê? Porque ali, quando o autor vai te descrevendo, se está uma floresta escura, ela vai te passar a emoção que a Branca estava com medo, ou então até mesmo que ela chega ali naquela casinha dos 7 anões, que ela sente uma paz, né? Ali ela se sente segura. Então, à medida que o autor vai te descrevendo o cenário, vai fazendo com que você viaje, use a sua imaginação para poder montar todo esse cenário, ou seja, onde a história no momento está se passando. Vocês entenderam bem os elementos do texto que são tão importantes na hora da gente fazer a interpretação? Espero que esteja ficado bem claro para vocês. Mas não se preocupe não, nós vamos falando muito a respeito disso ainda nas nossas aulas sobre compreensão e interpretação de texto. Mas agora nós vamos fazer a nossa leitura de hoje. Preste atenção que vai ser uma leitura bem bacana e depois vamos comentar sobre o texto lido. Vamos lá? Quero que vocês leiam juntamente comigo. O título da nossa história de hoje é A Chuvarada. Chove na floresta. Ploc, ploc, ploc. Bichos miúdos fogem à procura de um abrigo seguro. Uma joaninha se refugia debaixo de uma grande folha. A centopeia, correndo com suas perninhas ligeiras, desaparecendo num buraquinho com enorme habilidade. Gotas grudadas numa teia fazem Dona Aranha reclamar nervosa. Que chuva fora de hora! De repente, um pingo enorme cai. Plaft! O caracol, assustado, esconde-se dentro da casa dele. E a chuva continua na floresta. Ploc, ploc, ploc. Um grilo com as patas molhadas suplica: chuva, vai embora! Mas lá no brejo o sapo comemora, aplaudindo a chuvarada. E este texto foi escrito por Maria Luísa. Veja que história interessante da gente analisar. Antes da gente passar para as perguntas, vamos entender, compreender este texto. E você pode perceber que apareceram algumas palavras aí no texto que elas fogem até das palavras que a gente fala no dia a dia, que a gente conversa. E para a gente entender bem esse texto, como é que aconteceu essa história, quem ficou com medo, quem gostou,
a gente tem que entender o sentido dessas palavras que apareceram no texto. Então vamos lá achar algumas dessas palavras que eu separei aqui para explicar para vocês. Vamos lá? Entendendo algumas palavras do texto. Você percebeu que aparecem no texto algumas palavras diferentes do nosso uso no cotidiano? Cotidiano é dia a dia, né? Na nossa conversa no dia a dia. Vamos conhecê-las? Bom, a primeira palavra, já bem diferente do que a gente costuma falar, já aparece logo no título. E qual que é? Isso mesmo, chuvarada. Olha ela aqui. Bom, o que vem a ser chuvarada? Pela história que você leu, você já pode ter uma ideia do que quer dizer essa chuvarada. Chuvarada quer dizer uma chuva forte, um aguaceiro que caiu do céu, né? Muitas vezes as pessoas falam assim também quando tem uma chuva muito forte, que cai muita água, que tem uma água abundante. Então quer dizer uma chuvarada, aquela chuva forte que dura várias horas. Então isso é uma chuvarada. E é exatamente isso, essa chuva forte com muita água, que caiu na floresta e assustou tanto os bichinhos lá, não é verdade? Agora, a nossa segunda expressão aqui, ó, que é uma expressão, um abrigo seguro. Vamos ler o que significa? Lugar onde se está livre de perigo. Aqui também eu vou chamar a atenção de vocês. Lembra lá no texto, quando já falou que caiu uma chuva forte na floresta? E que os bichos miúdos começaram a fugir daquela água toda? E falou que a Joaninha achou um abrigo seguro debaixo da folha grande. Aqui a gente já tem uma ideia do que quer dizer esse abrigo seguro. É um lugar que a Joaninha achou que ela estaria fora de perigo daquela água toda. E a gente já pode até imaginar. E você? Onde você se acha assim bem seguro, que você tem certeza que nada de mal irá lhe acontecer? Todos nós temos esse lugar. O meu é a minha casa, onde eu sinto segura, fico tranquila. Mas tem gente que prefere a casa da vovó, não é verdade? Porque casa de avó a gente se sente tão aquecido, amado, não é verdade? Então, cada um tem o seu lugarzinho de se sentir protegido. E no caso da Joaninha, era debaixo da grande folha. A outra palavra, miúdos, eu já até falei ela aqui, que quando caiu a chuva, não foi? Aquela chuva forte, lá no texto vai me falar que os bichos miúdos. Professora, o que quer dizer bichos miúdos? Pequenos, eram os bichinhos pequenos, os pequenininhos. A Joaninha não é pequenininha? O grilo também? Então, com a chuva forte, os bichinhos pequenos se sentiram com medo e fugiram cada um para o seu lugar. Então, aqui vem também refugia. Lá fala que a Joaninha refugia debaixo da grande folha. O que vem a ser refugiar? É retirar-se para um lugar em que haja segurança, proteção. Ela se refugiou, ela se escondeu, ela foi para um lugar onde ela achou um abrigo seguro, proteção, onde ela estava fora de perigo. E refugiar é retirar-se, né? Você ir para um lugar onde você se sente seguro. Suplicar, essa palavra também, que às vezes a gente não fala com tanta frequência nas nossas conversas. E o que vem a ser suplicar? Lá no texto, um dos bichinhos suplicou para que a chuva parasse, não é verdade? E então o que ele fez? Ele implorou, ele pediu com muita vontade que aquela chuva parasse, porque ele estava assustado, não é verdade? Com tanta água.
A nossa penúltima palavra é aplaudindo, que quer dizer bater palmas. É quando você gosta muito de algo. Vou dar um exemplo. Quando você está assistindo aquele filme de super-herói, não é verdade? Que você chega lá e que o super-herói derrota o malvado, você não aplaude, você não gosta, você não vibra. E é isso que quer dizer aplaudir. É quando você gosta tanto de algo que você bate palmas, você vibra. Isso é aplaudir. E tem um bichinho matreiro lá no texto que, enquanto todos estavam assustados, o caracol fugiu para dentro da casinha, ele estava aplaudindo e falando: "Ô, chuva maravilhosa", que nós vamos saber quem é já já. A nossa última palavra é o brejo. Professor, o que vem a ser o brejo? O brejo é um lugar alagado, cheio de lodo, e que o nosso animalzinho lá, né, gostava muito de ficar. Então é um lugar onde tem água, tem barro, tem lodo, que algumas espécies gostam muito de ficar. Então é um local. Então o brejo, você já sabe que o brejo é um lugar que tem água, tem lodo, tem barro, e tem algumas espécies que gostam de ficar ali. Agora nós vamos responder. Depois dessa explicação toda, vai ficar fácil da gente responder. Vamos lá? Número 1. Qual é o título do texto? Ah, professora, esse é muito fácil. O título do nosso texto é A Chuvarada, não é mesmo? Quem escreveu esse texto? Quem foi a autora? Quem teve a brilhante ideia de escrever foi Maria Luísa, que eu falei ao final da nossa leitura de hoje. A número 3. Onde se passa essa história que nós lemos? A história se passa na floresta. Já começa logo falando, choveu muito na floresta, não é isso? Então, o cenário onde se passa a história é na floresta. Número 4. Quais são as personagens do texto? Quem apareceu ali que fugiu, ficou assustado, aplaudiu? Quem fez a história acontecer? Vamos lá? A Joaninha, a Centopeia, a Dona Aranha, o Caracol, o Grilo e o Sapo. Agora preste bastante atenção nessa pergunta. Quais animais gostavam da chuva? Veja que o texto começa falando que a chuva caiu, os bichos miúdos foram se refugiando, foram se retirando para os lugares que achavam seguro. Mas tinha um no nosso texto, bem matreiro, que estava gostando e até aplaudindo. Quem era? O sapo, justamente. E você sabe por que o sapo gostou tanto? Porque o sapo vive bem tanto na terra quanto na água. Então, para ele estava no paraíso com aquela água toda. Então, o sapo foi o que mais gostou dessa chuva. E o número 6, que é a nossa última pergunta, vai falar assim, ó: quais animais não gostavam da chuva? E a gente pode perceber que, tirando o sapo, todos os outros acho que ficaram assustados, com medo e até suplicaram para a chuva acabar, não é verdade? Então são todos os personagens que apareceram, menos o sapo. A Joaninha, Centopeia, a Dona Aranha, que ficou nervosa, o Caracol e o Grilo. Ah, nossa aula acabou, mas não tem problema não. Nós temos ainda muitos textos para ler, para analisar, para compreender e para fazer, né, o aprendizado aí de tudo que compõe um texto. Mas não fica triste não. Eu tenho que lembrar vocês de acessar a plataforma, fazer as atividades. E lembre-se, recadinho meu para você. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que vai aparecer no cantinho na tela. Se inscreva no YouTube e acesse as nossas redes sociais. Fique de fora não. Eu deixo o meu beijinho no coração, que vocês fiquem com Deus e espero vocês para a próxima aula. Tchauzinho!